Vem e vê quem dizem que sou. Jogue as redes outra vez. Despertar e olhar ao redor. Terminar a obra de quem me enviou. Ouço a voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos para colher. É hora de deixar tudo para trás. Ao Mestre pela fé obedecer. Vai em paz, não peques mais. Necessário é nascer outra vez. Crede em mim, tua fé te salvou. Vocês sabem o caminho pra onde vou. Sua voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos para colher. É hora de deixar tudo para trás. Ao Mestre pela fé obedecer. Graça que nos satisfaz em meio ao caos, és a razão. Contigo nós seremos um, em teu amor permanecer. Graça que nos satisfaz em meio ao caos, és a razão. Contigo nós seremos um, em teu amor permanecer até o final. Até o final. Ouça a voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos para colher. É hora de deixar tudo para trás. Ao Mestre pela fé obedecer. Graça e paz, que o nosso Deus esteja sobre você, sobre a sua vida. Estamos mais uma vez aqui para continuar a nossa reflexão nessa palavra do nosso Deus, que estamos na jornada dentro do livro de Juízes, caminhando e continuando falando e aprendendo sobre essas histórias desses homens e mulheres que fizeram a vontade de Deus, batalharam e lutaram em favor do seu povo. Fizeram o certo, fizeram o errado, e nós temos que aprender muito com esses acertos e com esses erros também, aprender com esses acertos para pô-los em prática, aprendendo com os erros para não cair nos erros dessas pessoas também, em nome de Jesus. E estamos dentro da história de um juiz chamado Jefté. Nós já comentamos no último domingo, tanto no domingo pela manhã quanto no domingo pela noite, que é uma história
muito boa, uma história enriquecedora para todos nós que tiramos um tempo para aprender com ela a história desse homem Jefté. Ele que era filho de um homem chamado Gileade, que morava numa cidade que era chamada de Gileade também, uma cidade muito conhecida no Antigo Testamento, muito falada, e que trouxe profecias a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo. E Jefté era filho desse homem, Gileade, que tinha uma grande influência nessa cidade. Ele tinha irmãos também, Jefté tinha irmãos, filhos de Gileade. Só que Jefté mesmo, ele era filho de uma prostituta, não era o filho legítimo do casamento de Gileade. E os seus irmãos, filhos da esposa de Gileade, expulsaram Jefté de casa, dizendo: você não vai herdar nada do nosso pai, porque você é filho de uma traição, vai embora. E mandou Jefté embora. E Jefté ele foi morar numa cidade chamada Tob. E ali ele vai crescer e ali ele vai se tornar conhecido e homens vão começar a cercá-lo, vão começar a viver junto com ele. E a palavra vai dizer que eram homens sem valor. E outras versões dizem que eram homens arruaceiros. Assim, muito parecido com a história de Davi, quando ele foge do seu filho Absalão e ele vai morar numa caverna chamada Caverna de Adulão. E ali homens também arruaceiros vão começar a seguir Davi e ele vai formar um exército com esses homens igual a Jefté. E Jefté ele começa a se tornar poderoso até que um povo chamado um povo amonita, que eram os descendentes de Amon lá da época de Abraão, eles invadem a terra de Israel e tornam como Gileade o centro dessa guerra. Jefté, então, ele é chamado, os irmãos próprios de Jefté, que já estavam na liderança daquela cidade, vêm pedir socorro para Jefté. E Jefté ali ele libera o perdão e volta para livrar aquela cidade, para livrar o povo de Israel daquela guerra. E ele é chamado a ser chefe daquela cidade. Ele, a partir de agora, ele se torna um governante daquela cidade. E quando nós pensamos que esse homem atuou na libertação do povo de Israel, todo o povo de Israel ia ficar muito feliz, ia ficar contente, ia dar glórias a Deus pelo livramento, pela vida desse homem. Acontece o contrário. E isso acontece muitas vezes com a minha vida e com a sua vida, por isso esse ensinamento é precioso para nós, para que não nos desanimemos da palavra, do caminho, para que não nos desanimemos de fazer o bem, o que é certo, de fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Aqui Jefté ele vai ter uma surpresa, e eu convido você a ler junto comigo, que está lá em Juízes capítulo 12. Se você estiver com a sua palavra, abra ela aí junto comigo, Juízes capítulo 12, que vai ser a continuação dessa história. Depois que Jefté tem o êxito contra o povo de Amon, contra os amonitas que se levantam contra o povo de Israel, depois que Jefté liberta o povo de Israel da escravidão, da opressão, da guerra, ele recebe uma surpresa, um algo inesperado, que ele jamais esperava que ia acontecer. Se você abriu a sua Bíblia, eu convido você a um instante fechar os seus olhos e fazer uma oração junto comigo em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado pela sua palavra, e eu clamo em nome de Jesus para que o Senhor nos ilumine a mente, ilumine o coração, para ouvir, entender, ó Deus, e exortados pelo Senhor a pôr a sua palavra em prática, Deus querido, em nome de Jesus. Nos abençoe, Senhor, nos agracie nesse instante, que a tua palavra esteja em nosso coração, em nossa vida, e eu clamo para que o Senhor nos dê entendimento, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor. Amém. Se você abriu Juízes capítulo 12, leia comigo. Diz assim: então os homens de Efraim era uma tribo vizinha da onde estava situado Gileade. Então os homens de Efraim se reuniram, foram a Zafon, que era a cidade onde Efraim estava nesse momento, e disse que
que Jefté estava, e disseram a Jefté: por que combatestes os amonitas e não nos chamastes para ir contigo? Atearemos fogo em ti e na tua casa. Mas Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos uma grande luta com os amonitas, e quando vos chamei, não me livraste das mãos deles. Quando eu vi que não me livrariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que então viestes para cá hoje? Para lutar contra mim? Olha só que cena linda! Que cena, meus irmãos, que é isso? Linda, certamente uma ironia, né? Porque foi muito trágico o que aconteceu aqui. Como eu disse, Jefté acabou de lutar contra o povo amonita, libertou o povo de Israel da opressão, da guerra, da escravidão. Enfim, o povo estava livre, estava em paz novamente. Só que ao invés do povo dar glórias a Deus, o povo de Deus glorificar o Senhor, agradecer o Senhor pelo livramento, por ter enviado Jefté, por ter enviado esse homem, o que eles fizeram? Eles vão lá, se levantam e vão até Jefté. Por que você não chamou a gente? A gente queria ter guerreado e tal. Agora nós vamos tacar fogo em você, em toda a sua casa, nós vamos matar todo mundo também. Olha que coisa absurda, que coisa vergonhosa, que coisa trágica. Só que isso muitas vezes acontece conosco também. Já aconteceu comigo, pode ter acontecido contigo ou ainda vai acontecer. Quando nos colocamos à disposição do trabalho, estamos fazendo o trabalho, pedimos ajuda de pessoas em nossa volta e não recebemos. Mas depois que tudo dá certo, pessoas vêm, por que você não chamou? Eu queria ter participado, tal. E Jefté vai dizer, sim, nós mandamos chamar vocês. Só que quando eu percebi que ninguém ia vir, nós fomos para a guerra, nós não ficamos esperando. O pensamento de Jefté aqui é um pensamento meu também. E eu gosto sempre de falar isso. Às vezes nós vamos fazer alguma coisa, eu falo, vamos chamar o pessoal. Algumas pessoas, pastor, não vai vir muita gente não. E eu sempre digo, eu não preciso de muita gente. Eu preciso dos corajosos, eu preciso daquele que faz. Eu preciso daquele que se dispõe. E o Senhor vai abençoar. E Jefté estava com esse pensamento aqui. Tá bom, ninguém veio, vamos embora. Vamos na força do Senhor, vamos guerrear. Vamos partir, o Senhor está conosco. A palavra vai dizer que o Espírito do Senhor apossou Jefté, encheu ele de coragem, de intrepidez. Opa, o avião está passando aí. Encheu ele de coragem, de intrepidez, de ousadia. Ele foi embora e o Senhor batalhou. O Senhor o abençoou. E muitas vezes deixamos de fazer a obra, deixamos de fazer o trabalho, porque ficamos esperando pessoas. Porque ficamos esperando pessoas que não vão vir, que não querem vir, que não estão na mesma pegada, na mesma toada que você, que ainda não compreenderam o chamado do Senhor, que ainda não se dispuseram a fazer a obra do Senhor. E deixamos de fazer, e deixamos de trabalhar, e deixamos de cumprir o chamado de Deus, porque ficamos esperando os outros. E muitas vezes essa ajuda não vem. E quando a vitória vem, ao invés do povo congratular, as críticas vêm. As palavras vêm. Pessoas se levantam contra o êxito, contra a benfeitoria, contra aquilo que o Senhor fez. Porque o nome delas não estava escrito lá. Porque a mão delas não estava escrito lá. Infelizmente, meus irmãos, isso acontece. E não é de agora, já vem lá de trás e sempre vai existir.
Mas a exortação dessa palavra é: não deixe de fazer o que o Senhor propôs no seu coração por causa dos outros. Porque pessoas não vêm para te ajudar. Não deixe de fazer, não deixe de trabalhar, porque as palavras se levantarão contra você. Não deixe em nome de Jesus. Não deixe que o Espírito Santo do Senhor tome conta da sua vida, do seu coração. Que você permaneça em nome de Jesus Cristo, com a força do Espírito Santo sobre você. Foi essa palavra do Senhor sobre Jefté. E agora, depois de guerrear contra um povo pagão, Jefté vai ter que guerrear contra o povo de Deus. E a palavra vai dizer que ele teve que matar mais de 42 mil homens. Olha só que coisa absurda, porque eles ainda insistiam em se levantar contra Jefté. Depois de ter guerreado contra o povo pagão, ele vai ter que lutar contra o povo de Deus. Porque essas pessoas se levantaram contra ele. Mas mesmo assim, ele não perdeu a fé. Mesmo assim, ele não perdeu o ânimo. Mesmo assim, ele continuou porque ele sabia que quem chamou ele foi Deus. Mesmo assim, ele continuou porque ele sabia que quem deu a vitória para ele foi Deus. Mesmo assim, ele sabia porque ele estava cheio do Espírito Santo. E as palavras e as pessoas que se levantaram contra ele não foram suficientes para fazer ele abandonar o caminho, para fazer ele abandonar a obra. Que em nome de Jesus as pessoas não sejam suficientes para fazer você abandonar o caminho, para te fazer desistir em nome de Jesus. Que você ouça a voz do Espírito Santo e essa voz seja suficiente para te fazer continuar caminhando em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que o Senhor nosso Deus te abençoe. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Eu clamo para que o Espírito Santo te fortaleça a continuar ou a fazer a obra do nosso Deus em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo, pela tua palavra, pela tua mensagem. E eu clamo no nome de Jesus para que o Senhor nos abençoe. O Senhor abençoe o teu povo, para que o teu povo permaneça, para que o teu povo siga firme, ó Deus, na tua palavra. Eu clamo no nome de Jesus para quem está nos ouvindo nesse momento. Deus, não desfaleça, não fique pelo caminho por causa de pessoas. Deus, em nome de Jesus Cristo, que ninguém deixe de fazer, ó Deus, a tua vontade, o teu trabalho, por causa de pessoas, Deus. Em nome de Jesus, fortaleça o teu povo, fortaleça a tua obra, a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Nos abençoe, Deus. O Senhor é um Deus maravilhoso e eu clamo para que esses ensinamentos do livro de Juízo, ó Deus, nos abençoe, que possamos aprender com esses erros, com os acertos, com as bênçãos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, fica conosco, fica com teu povo, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor, amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus seja sobre você, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. Que o nosso Deus te abençoe, te acompanhe, te dê a bênção em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, agraciada, próspera, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã. Tenha um resto de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém.